a todos os visitantes que estão conosco, que são muitos, obrigado, Deus abençoe. Turma ali encheu o banco, Deus abençoe vocês, obrigado. Deus continue cuidando da vida dos queridos, tá bom? Maravilha. Dona Meire também está com Marisa, né? Agora você tem. Dona Marisa está aqui com a gente. Giovana também está aqui, né? Coisa boa. Os visitantes sejam todos bem-vindos. Maravilha, Dani sentou com a turminha que já lecionou, fica com elas aí. Abram as Bíblias de vocês, por favor, em Tessalonicenses. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Aí, pode tirar o texto da projeção, porque eu quero que os irmãos nessa hora acompanhem mais na Bíblia, tá bom? Então aí o texto da projeção, só deixa aí qual é o texto da projeção. Só deixa o texto, né? Por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Quem é acostumado aqui na igreja presbiteriana sabe que a gente preza muito por esse momento que é a ministração da palavra. E eu tenho ficado contente de ver, eu tenho tido contato com jovens, os jovens não têm tido pressa para sair da igreja, eles têm aprendido, não têm reclamado de tempo de sermão. É um tempo bom no meu ministério que eu vejo o jovem contente, querendo aprender, anotando. É um tempo bom, eu tenho ficado contente. A igreja do Apurá não é uma igreja que fica ansiosa para que o sermão termine, mas para que Deus fale o coração deles. E eu tenho visto depoimento de jovens, eu tenho visto quando eles vão visitar outras igrejas, eles veem as pessoas impacientes com o tempo da palavra, e eles ficam assim: pastor, não entendo, por que a pessoa vai na igreja assim tão agoniada para sair? Então eu digo para vocês que é praxe nossa investir um tempo nesse momento. A gente celebra, a gente louva e a gente investe um tempo. Hoje a gente também tem um momento especial logo após a pregação da palavra, que é a posse e a ordenação e investidura de um diácono. Então, devagarzinho, você que está aqui com a gente hoje vai entender o que está acontecendo aqui. Eu queria pedir 3 coisas a vocês: que vocês evitassem de conversar um com o outro. Seu celular está ligado, desligue. Eu creio que Deus não vai mandar um torpedo para vocês, a mensagem pelo celular. Eu creio que Ele vai falar através da palavra. Se estiver ligado, desligue. Evite conversar com quem está do seu lado. E também, eu vou dizer uma coisa com muita seriedade para vocês antes da leitura. Esse é um tempo que o diabo conspira gerando em você inquietude, distração e sono. Se você tiver com sono, repreenda. Se você tiver com muito sono, tome um copo d'água e continue repreendendo, por favor. Tá bom? Mas evita de sair. Esse é o horário de se aprender da palavra. E o diabo não quer que você aprenda da palavra, porque senão fica só um show, só entretenimento. Nossa, o corpo estava bom, tinha palma, tinha... Não é isso. Então eu queria que você estivesse atento a esse momento. Considerações feitas, eu também queria pedir a vocês que de repente precisam de sair e voltassem o mais rápido possível, para que você pode tirar um pouquinho mais de som para carregar o microfone. Aqui tá bom, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Então tá perfeito, tá bom? Então eu queria falar para vocês agora que esse é um tempo que você precisar de sair, você volta rapidinho para ouvir a palavra. Considerações feitas, vamos para a leitura do texto das Sagradas Escrituras. Te convido aí a abrir sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1 ao 10, exposição da palavra do nosso Deus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e, sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, recordando, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção
são, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulga a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixaste os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos. Vou convidar o nosso irmão Jeff para orar, seminarista Jeff. Oremos. Pai amado, graças te damos, Senhor, principalmente que nós podemos ouvir a tua palavra, aprender aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Amém, Pai. Pedimos que o Senhor venha abrir a nossa mente, nosso entendimento, para que, de fato, aquilo que o Senhor venha falar venha criar raiz para o nosso coração e venhamos vivê-la todos os dias, ó Pai. Amém. Nos obrigado dessa noite, conforme o teu querer e a tua vontade, Deus. Se conosco, peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Olhem para mim. Talvez a única Bíblia que as pessoas vão ler é a sua vida. Seus colegas de escola que não são cristãos, seus amigos de trabalho que não conhecem a Deus, seus familiares que nunca pisaram numa igreja cristã, talvez a única Bíblia que eles lerão será a vida de vocês. E aí fica a questão, como estamos vivendo? Como estamos vivendo? Meus irmãos, pensava essa semana como Deus é providencial. Semanas atrás, quase que um mês atrás, a gente falou sobre Jesus como sacerdote, aquele que nos intermedia entre Deus. Jesus, o sacerdote maior do que qualquer outro sacerdote. Aí, passou o tempo, nós viemos, domingo passado, falar para vocês de Jesus como um sacerdote que intercede por nós, e refletimos em João capítulo 17, versículo 17, vocês ainda lembram o versículo? Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. E é interessante que esse texto não diz que Jesus pediu para que o Pai aceitasse o sacrifício estava aceito. O que ele gostaria que fosse feito é que os dele, de Cristo, do Pai, fossem santificados. E nessa noite nós temos um texto que fala de uma igreja que é modelo, de uma igreja que encontrou-se com a graça do Senhor Jesus e se tornou modelo. A vida dessa igreja, a dinâmica dessa igreja é um cumprimento de Deus, a oração de Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha aí a igreja em Tessalônica, ela é uma igreja modelo, ela é uma igreja santificada, ela é uma igreja diferenciada. Meus irmãos, vocês não, eu espero que sim, eu espero que eu esteja equivocado, mas talvez muitos de vocês não fazem ideia do poder de uma vida cristã de fato. Um exemplo cristão profundo. Um dos tantos prêmios nobres da paz, prêmio Nobel da Paz, um dos tantos, chamava Desmond Tutu. Ele foi prêmio Nobel da Paz, não lembro o ano. Meu microfone aqui está dando alguns problemas, mas é de contato mesmo. A bateria aqui acho que está. Eu não lembro o ano que ele ganhou o prêmio Nobel da Paz.
Desculpa, meus irmãos. Desculpe aí, meus irmãos. Muito bem, pode tirar um pouquinho do som, tá? Então, eu não lembro o ano, mas é interessante que ele foi entrevistado pela BBC de Londres, e a BBC perguntou para ele o seguinte: qual foi a experiência que o Senhor teve transformadora? Qual foi a experiência que o Senhor teve que mudou a vida do Senhor? E Desmond Tutu então disse o seguinte: eu tinha 9 anos e eu andava com a minha mãe pelas ruas da cidade. E quando eu andava pelas ruas da cidade, eu e minha mãe, um senhor branco veio em nossa direção. E naquele período existia o chamado apartheid, e os brancos e os negros não poderiam se misturar. E a nação acreditava na superioridade dos brancos sobre os negros. E era costume, quando um negro andasse, por exemplo, pela calçada, e ele visse um branco, ele parasse, saísse da frente do branco que passava pela calçada, se inclinasse reverentemente a esse homem branco que passava pela calçada. E eu e minha mãe, eu tinha 9 anos, estávamos andando, e aí um senhor branco veio, e quando nós nos aproximávamos, ele gentilmente deu espaço para que eu e minha mãe passássemos pela calçada. E esse homem branco tirou o chapéu e inclinou reverentemente para minha mãe. E eu perguntei para minha mãe: mãe, quem é esse homem? E o que ele faz? Ele é o Sr. Trevor, e ele é um homem de Deus. Ele é o arcebispo da igreja anglicana. E eu disse para minha mãe: eu já sei o que eu quero ser e o que eu quero fazer. Eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um arcebispo dessa igreja. Desmond Tutu fez diferença na vida do seu país, porque num belo dia, um homem cristão não só teve o título de cristão, mas ele se comportou biblicamente. Você e eu somos chamados hoje para essa responsabilidade. As pessoas devem olhar para nós e ver em nós Cristo. As pessoas devem olhar para o nosso comportamento e ver em nosso comportamento um modelo do como se viver segundo Cristo. E essa igreja, a igreja de Tessalônica, capítulo 1, versículo 7, se tornou um modelo assim, um modelo para várias igrejas. Releiam aí, por favor, o versículo 7. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Olha que interessante, Paulo está dizendo: vocês se tornaram modelos para as igrejas da Macedônia e as igrejas da Acaia. Vocês se tornaram um tipo, vocês se tornaram um carimbo. Quem encontra com vocês é como se tivesse recebido um emblema, e ele sai com essa marca do contato de vocês. Esses que encontram vocês é como se eles tivessem recebido uma ética nova. A palavra aqui para modelo tanto serve para carimbo, algo que timbra, como serve para ética. Então o encontro dos cristãos com esses irmãos transformaram a vida desses da Macedônia, da Acaia, e o encontro de pessoas ímpias com esses irmãos fizeram desses irmãos também, fizeram dessas pessoas diferenciadas, porque tiveram contato com verdadeiros cristãos. Eu queria pensar com vocês um pouquinho hoje como eles se tornaram modelos. Por que eles se tornaram modelos? E para quê? Para que fosse prático para a nossa vida. Quem tiver papel, caneta, quem tiver celular, anota aí para você saber o que é importante você sair daqui no seu coração como desafio. Essa igreja se tornou um modelo. Por quê? Porque ela progrediu em dignidade. Essa igreja se tornou modelo porque ela progrediu em dignidade ao ponto de causar o mesmo efeito sobre a vida dos outros que um dia os missionários causaram na vida de tantos. Eu vou explicar. Veja aí Atos 17, versículo 1 ao 12. Atos 17, versículo 1 ao 12. Por que desse texto?
Porque esse texto de Atos 17 vai falar como nasceu a igreja em Tessalônica. Nós estamos vendo uma carta mandada à igreja em Tessalônica. Mas como nasceu a igreja em Tessalônica? Como ela surgiu? Como é que era essa igreja em Tessalônica? Posso ler para vocês Atos, capítulo de número 17, a partir do versículo 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus, e este é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jasão, procuraram trazê-los para o meio do povo, porém não os encontraram. Arrastaram Jasão e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, presta atenção que clamavam no versículo 6, estes que têm transtornado o mundo chegaram aqui, estes que transtornaram o mundo chegaram até aqui, os quais Jasão hospedou. Todos estes procedem contra o decreto de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tendo ouvido a multidão, como as autoridades, ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram a Jasão e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada, versículo 10 ainda. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, e chegando, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Versículo 11, ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Então vocês viram o nascimento da igreja de Tessalônica, e vocês viram que o historiador Lucas, ele conta a história, e ele não pode fechar a história sem dizer assim, então, Paulo foi expulso de Tessalônica, e Paulo foi para Bereia, e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Os de Bereia não eram tão assim zelosos, os de Bereia não examinavam as Escrituras como os de Tessalônica. Presta atenção, meus irmãos, que isso é para nós. Eu estou pregando, vocês estão examinando para ver se o que eu estou falando é correto? Eu estou falando, vocês estão abrindo a Bíblia para ver se o que eu estou falando é bíblico? Os de Bereia fariam, os de Bereia examinariam. E é interessante que Lucas, narrando a história, diz isso: os de Bereia eram nobres, os de Tessalônica nem tanto assim. E é interessante que você vê que os de Tessalônica receberam a palavra, os de Bereia receberam com mais avidez, mas Paulo, no pouco tempo que ficou em Tessalônica, já teve conversões, já teve transformações, já teve alterações de vida. Só que sabe quando você faz alguma coisa e você não fica em paz? Eu acho que não ficou bem no trabalho ali não. Eu acho que precisa de um aprofundamento. E olha que interessante que Paulo sabia que os cristãos ali, os que se entregaram a Cristo em Tessalônica, eles passariam por tribulações. Então, se a raiz não é profunda, então se a semente ainda não germinou, a possibilidade daqueles ali em Tessalônica não vingarem era enorme. Sabe o que Paulo faz? 1 Tessalonicenses 3, versículo 1 ao 2, ele manda Timóteo ficar um tempo lá
entre os tessalonicenses. Olha o que diz o texto, 1 Tessalonicenses 3, versículo 2. Achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca das verdades. Então, Paulo passa por Tessalônica. O pessoal de Tessalônica não era assim nota 10, o pessoal de Bereia já era mais nota 10, o pessoal de Tessalônica já está vivendo um período de confusão lá. Por que eles estavam vivendo um período de confusão? Porque todo verdadeiro cristão vai sofrer perseguições, porque todo verdadeiro cristão vai passar por situações adversas. E Paulo, preocupado com Timóteo, vai lá ver como é que eles estão. Aquelas ovelhas lá, aqueles que se converteram. Irmãos, olha que interessante, relatório de Timóteo, das igrejas da Acaia e da Macedônia, nos dão conta que os irmãos de Tessalônica superaram as expectativas. Presta atenção, Paulo estava preocupado, mas Timóteo, as igrejas da Acaia, as igrejas da Macedônia, Filipe, Macedônia, Coríntios, Acaia, Atenas, Acaia, essas igrejas começaram a falar da igreja de Tessalônica. No versículo 6, a gente recebe a informação de que eles se tornaram imitadores dos missionários. No versículo 6, nós recebemos informação de que eles se tornaram imitadores de Cristo. No versículo 8 e 9, nós ouvimos falar da fé deles, nós ouvimos falar do amor deles, nós ouvimos falar da esperança deles. E no versículo 9 desse capítulo 1, nós ouvimos dizer: eles abandonaram os ídolos. Tanta boa notícia, uma igreja que começou mal, mas recebeu no meio deles missionários como Paulo, recebeu no meio deles missionários como Silas, como Timóteo. Eles receberam esses irmãos, eles começaram a ter a vida transformada. E se é dito quando eles chegaram lá: aqueles que transtornaram o mundo chegaram em Tessalônica. Poderia ser dito da igreja de Tessalônica: ela também está virando o mundo de cabeça para baixo. Ela também está dando uma confusão nas mentes. Não precisa nem de Paulo pregar mais, porque é só ver um de Tessalônica, um Tessalonicenses, é só ver o irmão da fé, que a gente vê o que é fé em Deus, que a gente vê o que é amor abnegado, a gente vê o que é abandono da idolatria. Quando a igreja do Senhor Jesus, ela recebe o Evangelho como deve, ela facilita o trabalho do seu pastor. Ela facilita muito o trabalho do seu pastor. Leia o versículo 9 de 1 Tessalonicenses, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Leia mais um versículo aí, o 10. Seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vocês têm feito, vocês têm servido, vocês têm caminhado com o Senhor, está todo mundo dando bom testemunho de vocês. Vocês são exemplares, ao ponto, versículo 8, ao ponto de que a gente não precisa falar mais nada. Ô pastor, o que o senhor mais sonha? Eu sonho um dia em que eu não preciso ficar falando tanto, porque a igreja do Jardim Apurá já é a voz, já é a trombeta, já é o ressoar do que Deus tem feito na vida de alguém que teve encontro com Jesus. Amém? Então esse é o primeiro ponto. Eles tiveram encontro com Jesus, eles começaram mais ou menos, mas eles se tornaram tão impactantes quanto os missionários que chegaram entre eles. Qual foi o missionário que chegou no Brasil para trazer a palavra de Deus e plantou a igreja presbiteriana no Brasil? Ashbel Green. Possamos produzir tanto ou até mais que ele.
Mas vamos para o nosso segundo ponto da mensagem nessa noite. E eu vou ficar no segundo ponto, são 3 pontos, eu vou ficar no segundo ponto, e semana que vem a gente volta para o terceiro ponto. Mas eu vou ficar com o segundo ponto. Veja bem, presta atenção. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, versículo 1 ao 4. Releiam para mim, por favor, igreja. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Irmãos, olha que interessante. A igreja. Presta atenção, se você observou a leitura que eu fiz no começo, Paulo só na sinagoga, ele conseguiu ficar 3 semanas. Então, provavelmente Paulo deve ter ficado entre 1 mês a 2 meses lá em Tessalônica. O que se faz em 2 meses, reverendo Milton? O que se produz em 2 meses? Não, o pastor Milton saiu de São Paulo, foi lá para Passa Quatro e foi pregar o evangelho, não tinha nada em Passa Quatro, mas em 2 meses o pastor Milton tinha lá uma igreja montada. Essa palavra igreja é muito comum a nós, né? A gente usa muito. Mas veja bem que nós temos aqui uma instituição que Paulo diz que é igreja, mesmo tendo sido formada tão rapidamente, mesmo tendo crescido de forma tão rápida. Mas será que Paulo não está precipitando em dizer que aquela comunidade é a igreja? O que fez Paulo dizer que aquela comunidade é a igreja? Alguém pensou alto e pensou certo? Pensou alto e pensou certo? De fato, mas eu queria ponderar com vocês nesse segundo ponto e último dessa noite sobre isso. Veja bem, ela recebeu o evangelho e ela impactou com o evangelho que recebeu. Ela superou e ela foi tão impactante, se tornou modelo para toda a região. Agora Paulo está escrevendo para ela e chamando de igreja. Vocês são igreja, vocês são eclesia, vocês são chamados para fora. Mas Paulo, como é que você diz de alguma comunidade tão nova assim, que ela é de Deus, que ela é igreja, que ela pertence ao corpo de Cristo? Irmãos, olha que interessante. Primeiro, a razão da convicção de Paulo é que essa igreja, ela estava unida, ela estava em plena comunhão com Deus. Como é que eu sei disso? Veja bem, eu vou dar alguns textos para os queridos e vocês vão ler. Romanos 1,7. Alguém abre aqui Romanos 1,7. 1 Coríntios 1,2. Gálatas 1,2. E eu poderia falar de 2 Coríntios, eu poderia falar de Efésios, mas eu só estou citando essas cartas, ok? Eu estou citando Romanos, 1 Coríntios e Gálatas. Presta atenção, Romanos 1,7. Quem achou Romanos 1,7, leia por favor. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma. 1 Coríntios 1,2. 1 Coríntios 1,2. A igreja de Deus que está em Coríntios. Gálatas 1,2. Gálatas 1,2. E todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. As igrejas da? Galácia. Se você pegar todas as cartas, vai ser assim. Todas as cartas, as igrejas estão nos locais onde elas estão inseridas. Mas irmãos, preste atenção, porque aqui não é dito assim. Não é dito assim. O versículo 3 que vocês leram vai dizer assim, olha, o versículo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1 de Tessalonicenses. Leiam juntos aí. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. O que eles são, o Paulo, igreja tão novinha, eles
estão em Deus. Eles estão em Deus Pai, em Jesus Cristo. De todas as outras, ele diz que elas são do Senhor, mas estão em algum lugar. Essa está tão novinha que ele não diz que ela está em algum lugar, diz que ela está em Deus. Ela está em Deus. É uma igreja pequena, é uma igreja nascente, é uma igreja que a gente nem sabe se vai ficar muito tempo instalada ali, é uma igreja que a gente não tem condições de precisar, se vão ter tempo, se vão ter estrutura, mas é uma igreja. E como é que o senhor sabe que é igreja, senhor Paulo? Como é que o senhor sabe, senhor Silvano? É porque ela está em Deus, ela está no Senhor Jesus Cristo, ela está no Espírito Santo, porque a palavra vai chegar a eles através do Espírito Santo. Então esse é o primeiro ponto que faz ele ter consciência de que é igreja, porque ele está em Deus. Irmãos, a gente pode estar no Apurá, a gente pode estar no rol das igrejas presbiterianas do Brasil, a gente pode ser considerado lá na Conchinchina, mas se nós não estivermos em Deus, nós não podemos sermos chamados de igreja. E essa pequena comunidade podia ser chamada de igreja porque ela estava em Deus. E nós precisamos de pedir isso para Deus. Deus, nós queremos ser modelo de pessoas que estão em Deus Pai. Nós queremos ser modelo de gente que está no Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso ponto gravitacional, esse é o centro da nossa existência, essa é a nossa relação com Deus Trino. Com Deus Trino. Uma outra razão que fazia Paulo vê-los como igreja, embora tão novinhos, embora tão recentes, é porque, segundo o apóstolo Paulo, eles tinham as virtudes teologais. Veja aí o versículo 3, leia o versículo 3, por favor. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que essa igreja tem? Eles têm o que a gente chama de virtudes teologais. Eles têm fé. Se não tiver fé, você não é igreja. Sem fé, é impossível para agradar a Deus. Então eles tinham fé, eles tinham esperança. Como ser cristão se não com os olhos fitos aguardando aquele que vem do céu para buscar sua igreja? Eles tinham esperança, eles tinham amor. Se não tiver amor, nada disso aproveitará. Então essa comunidade tem virtudes que mostram que ela é do Senhor. Irmãos, a gente pode ter tudo. Se a gente não tiver fé, esperança e amor, nós não temos nada. Se a igreja do Apurá não tiver fé, esperança e amor, ela pode se alinhar à igreja lá de Laodiceia e dizer: estamos pobres, somos cegas, estamos nus e precisamos de tudo. Mas se nós tivermos fé, esperança e amor, nós temos virtudes que nunca morrerão. Pense em virtudes que morrem. Tem algumas, mas as virtudes teologais não morrem. Sabe por que elas não morrem? Olha o que Paulo diz aos Coríntios, capítulo 13. Eu leio, acompanhe. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conhecemos em parte. Então conhecereis como também sou conhecido. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Irmãos, ele está dizendo que vai ter um dia que todas as virtudes vão acabar, mas a fé, a esperança e o amor são virtudes eternas. Se eu fosse lá naquela igreja, talvez ela não tivesse muita coisa, um rol de membros organizado. Talvez ela não tivesse lá uma condição financeira, ok? Talvez eles não tivessem templos, mas eles tinham fé e esperança. Que a igreja presbiteriana do Jardim Apurá possa ser marcada por essas virtudes. Olha, vocês não tem muita coisa lá não. Eu reparei até que para estacionar dá trabalho. Eu reparei lá que o som de vez em quando eu dou uns negócios assim. E eu reparei que você repara demais. Você está reparando muito meu rosto.
Mas o fato é que essa igreja, ela tinha o que era essencial, que possamos ser reconhecidos como pessoas da fé, da esperança e do amor. Eu quero fechar esse ponto dizendo que Paulo dizia, igreja, primeiro porque ela estava em Deus Pai e em Jesus Cristo. Segundo, porque ela tinha essas virtudes que demonstram a presença de Deus. E terceiro, e por fim nesse ponto, porque Paulo reconhecia deles a eleição. Versículo 4, leiam para mim, versículo 4. Olha que interessante, porque Paulo usa um termo aí chamado amado. Sabe quem era chamado de amado? Sim, parabéns. Mas no Velho Testamento, quem era chamado de amado? Israel. Israel era o amado do Senhor. Israel era a noiva amada do Senhor. Israel é uma característica, amado é uma característica dada no Velho Testamento ao povo eleito de Deus. Então, quando Deus olhava para Israel, dizia: vocês são meus amados, você é minha amada, Israel. Jerusalém é minha amada. Era um sinal da eleição. É interessante que poucos momentos nas Sagradas Escrituras diz de alguma igreja isso, não que não fossem eleitas, mas Paulo faz questão de dizer: amados, amada, eleição de vocês, porque vinculava eles ao Velho Testamento. Assim como no Velho Testamento tem as 12 tribos, assim como no Velho Testamento tem o povo que é amado, vocês são amados de Deus. Como é que a gente percebe a eleição de alguém que ele foi escolhido por Deus? Quando Deus o ama, quando Deus cuida dele e quando ele faz parte do povo de Deus. Eu quero caminhar aqui encerrando. Eu não penso vocês que seria só isso, é que nós vamos passar por um período de ordenação e posse, mas eu queria encerrar com uma consideração final. Eu espero que vocês tenham entendido. Olhem bem para mim. A vida de vocês talvez vai ser a única Bíblia que alguém vai ler. Que tipo de Bíblia ela vai estar lendo? Será que é a Bíblia que ela vai ler, ou um jornal ruim, ou uma novela mal acabada, ou um artigo muito sem graça? Quando eles veem a igreja do Apurá, quando eles veem vocês cristãos e leem vocês, eles veem um Deus Santo? O seu palavreado, o seu vocabulário, as suas brincadeiras faz com que as pessoas olhem para vocês e digam assim: gente, Deus é santo mesmo. Mas como é que você sabe? Eu vi isso na vida do senhor Marcos, eu vi isso na vida do Rai. Ou quando eles olham para nós, eles falam assim: ah, Deus não é sério não, porque eu vi o irmão lá que é membro daquela igreja vivendo de qualquer jeito, então Deus não é sério, porque pode viver de qualquer jeito. A única Bíblia que talvez os seus amigos leiam na tua vida. Na sexta-feira, eu estava pensando em como concluir essa reflexão. E eu pensei em dizer para vocês que a minha oração como membro da igreja do Apurá é que o Senhor não permita que a igreja presbiteriana do Apurá seja um sucesso naquilo que não importa. Vou encerrar. Oração é que a igreja presbiteriana do Jardim Apurá não seja um sucesso naquilo que não importa. Às vezes a gente é um sucesso em coisas que não valem nada. Às vezes a gente é um sucesso em coisas vazias, bobas, banais, ridículas. Às vezes a gente é um sucesso naquilo que tem nos afastado de Deus. Meu desafio é convidá-los e minha intenção é orar para que jamais Deus nos permita sermos um sucesso naquilo que não importa. Essa igreja aos Tessalonicenses, ela foi tão impactante, mas tão impactante, que os irmãos de Bereia diziam deles: foram transformados. Se no começo dizia os de Bereia são melhores do que os de Tessalônica, no final os de Tessalônica receberam aplauso dos de Bereia. E os de Bereia poderiam dizer assim: se tem uma igreja que a gente quer ser parecida, é igual à igreja de Tessalônica. Isso importa. Sermos exemplo de superação,
sermos exemplo de transformação, sermos exemplo para aqueles que já eram exemplo. Esse é um sucesso que vale a pena. E eu também queria dizer para vocês que vale muito, mas vale muito a pena sermos conhecidos pelas virtudes que não acabam. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, permaneça a fé, a esperança e o amor. Se num belo dia Deus tirar da gente o templo, se num belo dia a gente passar a ser espoliado, perder todos os bens, se num determinado dia perdemos a liberdade, como no começo do culto foi dito, e a gente não puder reunir mais, se num determinado dia a gente começar a ver que está tudo dando errado financeiramente na área da saúde, mas alguém olhar para nós e dizer: eu vejo em você a fé, a esperança e o amor, você teve sucesso. Amém. E é isso que a Igreja Presbiteriana Jardim Apurá tem que procurar ser. Se não tivermos mais nada, uma coisa é a nossa marca: a fé, a esperança e o amor. Qual é a nossa marca? Isso importa. O resto é bobagem, é circunstancial, é passageiro. O resto fica aqui. Mas a fé, a esperança e o amor é aquilo com que nós vamos ter sempre na presença de Deus na eternidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Queria convidar você para